Se você deseja aprender a atingir o ponto mais sensível, sem recorrer a barreiras, sem suplicar e sem se rebaixar, então encontrou o conteúdo ideal. Pois, acredite, o sofrimento mais intenso que um indivíduo pode experimentar não surge do que você expressa, mas das atitudes que você adota sem alarde. Todos nós já discutimos cenários em que o instinto emocional incentiva a perseguição, o envio de textos, as demandas, porém esse é exatamente o trajeto que transfere a autoridade para o outro lado. E ao ceder essa autoridade, você diminui sua influência. Agora, ao dominar a restrição, ao optar por condutas surpreendentes, é aí que o equilíbrio se inverte. Este material vai esclarecer táticas acessíveis, porém eficazes, capazes de fazer qualquer um notar sua falta, sem que você precise se vulnerabilizar. É nesse ponto que reside a autenticidade do poder. Demonstre que você não depende de terceiros para se sentir completo. Isso não representa retaliação, mas autocontrole. É evidenciar que o seu distanciamento pode ecoar mais forte do que qualquer declaração. Esteja pronto, pois hoje você vai compreender como converter o mutismo em influência, o afastamento em anseio e a moderação em autoridade. Há uma ferramenta que você possui diariamente e talvez jamais tenha empregado com intenção deliberada: o mutismo. Não o mutismo inerte de quem fica sem argumentos, mas o mutismo deliberado de quem opta por não verbalizar. E essa opção, apesar de aparentar simplicidade, detém uma capacidade destrutiva nas interações humanas. Quando alguém te fere, te desconsidera ou age como se você fosse irrelevante, o reflexo imediato é responder. Você deseja enviar texto, telefonar, exigir esclarecimentos, reforçar que você está presente e que o ocorrido te impactou. Mas eis o mistério essencial que poucos captam. Quanto mais você verbaliza, menor a repercussão que gera. Cada frase proferida em meio à angústia serve como arsenal para quem já te subestimou. O mutismo opera porque rompe a rotina. Um indivíduo antecipa sua resposta, sua busca, seu desespero maior. Ele já memorizou esse padrão, já assistiu essa sequência, e ao não fornecer o esperado, algo se altera. O cérebro dele começa a operar contra si próprio. Emergem indagações. Por que ele não demonstra curiosidade? Por que ela não retrucou? Será que fui excessivo? Será que vou perder esse indivíduo? Essas indagações não surgem quando você permanece acessível, justificando suas emoções, tentando consertar tudo com diálogos. Elas só emergem quando você desaparece, quando você se aquieta, quando permite que o vazio se expresse em seu lugar. Mas cuidado! Não se trata de um mutismo encenado, daqueles em que você publica insinuações nas plataformas digitais, oferece fragmentos de interesse ou simula ocupação enquanto anseia por contatar. Esse estilo de mutismo é artificial e qualquer um detecta. O mutismo autêntico provém de uma resolução interior. Você se aquieta porque compreendeu que suas expressões perderam significado naquela interação. Você se distancia porque notou que sua companhia estava sendo subutilizada. Reflita sobre quantas ocasiões você já tentou solucionar um conflito com diálogos. Quantas vezes enviou aquelas explicações detalhando suas sensações, suas expectativas, o que o outro devia ter alterado. E o que ocorreu na maior parte das vezes, nada se modificou. Ou pior, o indivíduo leu, compreendeu e persistiu no mesmo comportamento. Por quê? Porque expressões desprovidas de condutas são mero barulho. E quanto mais você verbaliza sem modificar, mais você instrui o outro que pode te manejar como quiser, pois você sempre retorna. O mutismo representa a inicial conduta concreta. É o instante em que você cessa de justificar e inicia a demonstração.
Você demonstra que não aceita mais restos, que não tolera tratamentos inadequados, que sua vitalidade é preciosa demais para ser gasta com quem não a aprecia. E eis um aspecto crucial. O mutismo não é permanente. Não se resume a jamais dialogar novamente com alguém. Trata-se de selecionar o timing adequado. Trata-se de não responder no auge da paixão. Trata-se de conceder tempo para que a falta de suas expressões gere um vazio onde o significado de sua companhia possa ser percebido. Porque quando você está constantemente presente, sempre pronto, sempre reagindo, você se torna esperado e o esperado perde força. Muitos equivocam mutismo com frieza ou desinteresse imposto. Não é assim. Você pode permanecer em mutismo e ainda experimentar tudo. A distinção é que você não permite mais que suas emoções ditam suas condutas. Você opta por salvaguardar sua autoestima ao invés de revelar sua vulnerabilidade. E isso por si só já constitui um triunfo. Conhece aquela inquietação que surge ao não enviar texto, ao resistir ao desejo de contatar alguém? Essa inquietação é o custo da transformação. É o indício de que você está inovando, algo que te remove da área familiar. E se você suportar esse incômodo, se não sucumbir ao desejo, algo fascinante ocorre. A inquietação desvanece e em seu lugar emerge uma lucidez. Você inicia a notar que pode existir sem aquela réplica instantânea, que pode prosseguir sua rotina sem saber o que o outro faz ou cogita. E ao atingir essa lucidez, o mutismo deixa de ser tática e vira condição inerente. Você não se obriga mais a calar. Você simplesmente não sente mais urgência em expressar. E é precisamente nesse estágio que a repercussão se manifesta no outro lado, porque o indivíduo percebe quando você deixou de depender dele. Ele nota quando suas comunicações não carregam mais cargas de antecipação. Ele capta quando você verdadeiramente se desvinculou. O mutismo ainda atua como peneira. Ele revela quem de fato importa. Se alguém registra seu distanciamento e te busca com sinceridade autêntica, então há algo sólido ali. Mas se um indivíduo nem percebe seu sumiço ou percebe e ignora, então você acaba de desvendar algo precioso. Você estava direcionando vitalidade para quem não merecia. E não se iluda, manter mutismo não é simples. Habitamos um universo que nos educa a verbalizar, a dividir, a permanecer conectados. Somos inundados com o conceito de que diálogo resolve tudo. Mas, por vezes, a comunicação genuína reside exatamente em não articular nada, em permitir que a falta de expressões suporte o peso que inúmeras orações não conseguiriam. Assim, na próxima ocasião em que sentir impulso de enviar aquele texto, de exigir, de solicitar justificativas, pause, inspire e selecione o mutismo, não por arrogância, não por revide, mas porque compreendeu que sua tranquilidade supera qualquer réplica que possa obter e que, afinal, quem de fato merece espaço em sua existência vai notar quando você não está mais clamando por reconhecimento. O mutismo é o passo inicial, é o fundamento de tudo que segue. E ao mastery essa habilidade, você descobre que jamais precisará suplicar por algo, porque seu distanciamento vai ressoar mais intensamente do que qualquer expressão já ressoou. 2. O afastamento. Se o mutismo é o que você opta por expressar, o afastamento é o que você opta por existir. E essa distinção é vital, porque você pode manter mutismo e ainda permanecer próximo, ainda acessível, ainda na esfera do indivíduo. Mas ao se afastar de fato, ao eliminar sua companhia física e afetiva, aí o cenário se transforma por completo. O afastamento fere de uma maneira que expressões jamais conseguirão, porque os indivíduos só reconhecem o mérito de algo ao perdê-lo.
É simples desconsiderar quem está sempre ao alcance. É simples tomar como certo quem sempre surge, sempre reage, sempre está pronto. Mas quando essa companhia contínua evapora, surge um vazio. E é nesse vazio que o outro finalmente experimenta a repercussão verdadeira do que desperdiçou. Você já observou como só apreciamos itens específicos ao fim? O contato que sempre telefonava e abruptamente cessa. O companheiro que sempre convidava e agora silencia. Aquela dedicação que você obtinha sem esforço e que evaporou inesperadamente. No instante em que está desfrutando, você nem registra o mérito. Mas ao faltar, a compreensão chega e chega com intensidade. É precisamente isso que seu afastamento provoca. Ele força o outro a experimentar sua saudade, não por você criar cenas ou enviar insinuações, mas porque você meramente não está mais presente. Você não preenche mais os buracos na rotina dele, não serve mais como escape afetivo, não oferece dedicação gratuita. Mas eis o erro comum de muitos. Afastamento não é simulação. Não vale sumir por poucos dias e passar o período obcecado pelo indivíduo, vigiando perfis online, aguardando contato. Isso não é afastamento autêntico. Isso é manipulação afetiva mal executada. O afastamento genuíno surge ao redirecionar sua vitalidade, ao pegar todo aquele período e dedicação que direcionava a quem não te apreciava e aplicar em si próprio. Quando você se afasta de verdade, você não aguarda mais reações. Você está sinceramente envolvido em edificar uma existência superior. Está explorando, conhecendo novos círculos, realizando atividades prazerosas, concentrando em iniciativas, zelando pela saúde corporal e psicológica. E sabe o que ocorre ao fazer isso? Você deixa de aparentar carente. Você inicia a irradiar uma vibração distinta, uma vibração de quem se basta sozinho. E nada é mais cativante do que um indivíduo que não requer você para se sentir satisfeito. O afastamento ainda rompe padrões de conduta. Se você sempre foi o tipo que oferece dedicação instantânea, que está sempre pronto para solucionar questões alheias, que abandona tudo ao ser chamado, seu afastamento vai gerar um abalo. O indivíduo vai estranhar, vai questionar as mudanças e aí surge o essencial. Ele vai iniciar a te enxergar diferentemente, porque agora você não é mais o recurso assegurado. Você é alguém que ele pode perder de fato. Há um princípio básico que elucida isso. Os indivíduos valorizam o raro. Se você está sempre pronto, você não é raro. Você é plentiful. E o plentiful perde mérito. Mas ao se tornar escasso, ao transformar sua companhia em privilégio e não dever, o mérito explode. Subitamente, obter sua dedicação significa algo. Subitamente, compartilhar momentos com você ganha relevância. E não se resume a estratagemas ou controle. Resume-se a autorrespeito. Resume-se a compreender que você não pode estar pronto para quem te vê como alternativa. Seu afastamento é um modo de declarar sem verbalizar: eu mereço superior a isso. E ao se distanciar assim, ao realmente se remover, você concede ao outro a chance de experimentar sua saudade autenticamente. E só dessa forma ele pode reconhecer o equívoco. Evidentemente, nem todos reconhecerão. Alguns simplesmente não se importarão. E sabe o quê? Isso é excelente. Porque você identifica rapidamente quem vale sua existência e quem não. Você poupa período, vitalidade e dor, porque persistir em quem não te aprecia é a rota mais direta para arruinar sua confiança própria. O afastamento corporal é um aspecto, mas o afastamento afetivo é outro. Você pode ocupar o mesmo espaço que alguém e ainda assim estar distante. Como? Não nutrindo mais diálogos superficiais, não sendo mais o indivíduo que inicia conversas, não exibindo mais curiosidade por cada aspecto da rotina alheia. Isso gera um distanciamento discreto, porém impactante.
Um indivíduo sente que algo se alterou, mas não pinpointa exatamente o que, e essa incerteza consome. Frequentemente tememos o afastamento porque imaginamos ser esquecidos, que ao sumir o indivíduo prosseguirá e jamais recordará. Mas a realidade é inversa. Quem se distancia com integridade, quem sai de palco sem cenas, sem demandas, sem pânico, esse permanece gravado, porque o indivíduo não teve oportunidade de te rejeitar. Você se rejeitou primeiro e isso abala o orgulho dele profundamente. Seu afastamento deve ser deliberado. Não é sobre evaporar por capricho ou para infligir dor. É sobre gerar espaço, espaço para seu desenvolvimento, espaço para o outro experimentar, espaço para que a conexão, se for para ocorrer, ocorra de modo equilibrado. Porque interação onde você precisa estar sempre presente para ser recordado não é interação, é apego. E ao mastery, a habilidade do afastamento, você nota algo emancipador. Você não requer ninguém específico. Você pode desejar companhia, pode apreciar ter alguém próximo, mas não depende mais disso para se sentir pleno. E essa autonomia afetiva é o que te converte em alguém verdadeiramente cativante. Porque os indivíduos captam quando você não está mais atado a eles, captam quando você pode partir a qualquer instante. E isso, paradoxalmente, faz com que queiram te reter. Assim, distancie-se não por soberba, não por revide, mas porque notou que sua companhia estava sendo subutilizada. E ao retornar, se retornar, estará em um nível totalmente superior. Será como alguém que optou por estar ali, não como alguém que rogou para permanecer. 3. A moderação. Após compreender a força do mutismo e do afastamento, chega a hora de discutir algo ainda mais profundo, a moderação. Mas não se iluda, não falamos de moderar o outro. Isso é inviável e prejudicial. Falamos de moderar o único elemento verdadeiramente sob seu comando, você mesmo. A moderação afetiva é o que distingue quem padece em silêncio de quem padece e ainda se degrada. É a distinção entre experimentar a angústia e permitir que a angústia te domine. Todos nós experimentaremos, isso é inevitável. Mas responder a cada emoção, a cada desejo, a cada ideia que surge, isso é opção. E é uma opção que molda inteiramente o rumo de qualquer interação. Ao perder a moderação, você cede à autoridade. Simples assim. Cada texto ansioso que envia, cada chamada persistente, cada exigência afetiva, tudo isso proclama uma única mensagem. Você requer esse indivíduo mais do que ele te requer. E no instante em que esse desequilíbrio se evidencia, você já fracassou. Porque ninguém aprecia quem suplica, ninguém anseia por quem se mostra totalmente pronto e sem alternativas. A moderação inicia com a inspiração. Parece básico, quase trivial, mas é factual. Quando sente aquele desejo irresistível de pegar o aparelho e enviar texto, quando a inquietação comprime o tórax e você só quer uma réplica, pause, inspire profundamente, 1, 2, 3 vezes e indague a si: o que ganho agindo agora? Qual o desfecho que verdadeiramente busco? Porque na maior parte você só quer alívio imediato para a inquietação. Não quer solucionar. Só quer cessar a sensação. Mas o alívio é passageiro. A perda de estima que segue é duradoura. Ter moderação não implica se tornar inabalável, não implica não experimentar. Você experimentará ira, melancolia, nostalgia, decepção. Isso é humano. A questão é o que faz com essas sensações. Deixa elas ditarem suas condutas ou as modera, experimenta, mas ainda opta por condutas astutas. Essa é a distinção entre reagir e responder. Reagir é instintivo, impulsivo, passional. Responder é consciente, planejado, tático.
Reflita em quais cenários você já comprometeu por ausência de moderação. Aquele conflito que iniciou por tolice e você intensificou porque não conteve a verbalização. Aquele instante em que revelou excessivamente suas emoções e intimidou o outro. Aquela hora em que exigiu demais e o outro se retraiu mais. Tudo isso surge ao perder moderação. E o pior é que cada perda de moderação custa um fragmento de sua integridade e da atração que o outro sentia por você. A moderação te concede previsibilidade sobre si. Você sabe como vai conduzir. Você não é prisioneiro das circunstâncias ou das atitudes alheias. Um indivíduo te desconsidera. Você não explode. Ele some por dias. Você não envia dezenas de textos. Ele retorna como se nada. Você não aceita qualquer coisa só por nostalgia. Esse tipo de estabilidade em sua conduta transmite maturidade, transmite mérito, transmite que você não é comum e tem um efeito secundário impactante nisso tudo. Quando você mantém comando de si, você se torna imprevisível para os demais porque a maioria não mantém. Assim, quando alguém antecipa que você vai rogar e você simplesmente evapora, isso destrói todas as previsões. Um indivíduo fica desorientado, não sabe mais decifrar você e essa ambiguidade gera curiosidade, gera o desejo de compreender o que se alterou em você. Moderar seus desejos também significa moderar sua história. Você não sai divulgando para todos o ocorrido, buscando aprovação, querendo que tomem partido. Isso é vulnerabilidade camuflada de desabafo. Quando tem moderação, você reserva suas lutas para si. Você elabora internamente, não converte sua angústia em espetáculo público, e isso te posiciona em força, porque não destrói ligações, nem gera narrativas que possam se voltar contra você. Mas talvez a moderação mais desafiadora seja a da expectativa. Aquela expectativa de que um indivíduo vai se transformar, de que vai te apreciar, de que vai notar seu mérito. Você precisa moderar essa narrativa interna que constrói futuros imaginários. Porque enquanto vive de expectativa, deixa de viver o agora, deixa de enxergar a realidade tal qual. E a realidade é básica. Quem deseja, demonstra. Quem aprecia, exibe. E se você não vê isso, nenhuma expectativa criará o inexistente. Automoderação ainda se revela nas minúcias, em não vigiar perfis online obsessivamente, em não indagar sobre o indivíduo a conhecidos mútuos, em não inventar pretextos para frequentar os mesmos locais, em não ceder ao desejo de aparecer sem convite. Cada resistência a esses desejos reforça sua moderação e cada cedência a enfraquece. Há um teste básico para verificar se está com moderação. Você consegue permanecer sereno, sem réplicas? Consegue ver o indivíduo conectado e não enviar texto? Consegue transcorrer dias sem atualizações e ainda prosseguir sua rotina normalmente? Se sim, você está no trajeto correto. Se não, então ainda cede seu comando, sua serenidade e seu mérito a alguém que provavelmente nem cogita você com igual fervor. E eis algo que poucos mencionam: moderação cativa. Ao exibir que comanda suas paixões, que não se abala facilmente, que não responde a qualquer estímulo, você se torna irresistível. A maioria das pessoas é um turbilhão passional. Assim, ao encontrar alguém centrado, moderado, sólido, isso se destaca, isso atrai olhares. E mais crucial, isso gera estima. Mas atenção ao excesso de moderação. Há uma fronteira fina entre ser moderado e ser apático. Você não quer se tornar alguém gelado, excessivamente calculista, incapaz de ligações. A moderação deve auxiliar a não se perder em instantes de angústia, não a se desconectar totalmente de suas sensações. O conceito é experimentar tudo, mas selecionar sabiamente quando e como manifestar. Assim, na próxima vez que sentir que perde a moderação, que a paixão domina, recorde:
Você não é seus cogitos, você não é suas sensações, você é quem decide o que fazer com elas. E ao selecionar a moderação, ao decidir não responder no pico do momento, você não está sendo distante, está sendo astuto, está salvaguardando sua integridade, está exibindo que possui algo que a maioria carece: domínio próprio. E é esse domínio próprio que te elevará ao estágio seguinte. Porque após a moderação surge algo ainda mais impactante, algo que fará qualquer indivíduo repensar como te manejou: a verdadeira neutralidade. 4. A neutralidade. Se você avançou até aqui, já captou o mutismo, já experimentou a força do afastamento, já exerceu a moderação. Agora é momento de discutir a ferramenta mais arrasadora de todas: a neutralidade. E atenção, pois aqui reside o risco de equivocar tudo e comprometer o processo completo. A neutralidade autêntica não é simulada. Não é aquela performance em que você simula desinteresse enquanto internamente agoniza, aguardando uma reação. Isso não opera. Os indivíduos percebem, eles não explicam, mas captam quando você força. A neutralidade provém de um local sincero e autêntico, de uma compreensão profunda de que aquele indivíduo simplesmente não merece mais seu aporte afetivo. Muitos equivocam neutralidade com fúria ou ressentimento. Pensam que ser neutro é maltratar, responder friamente, lançar insinuações. Nada disso. Quando ainda nutre fúria, você ainda está engajado afetivamente. Quando lança insinuações, você ainda busca dedicação. A neutralidade genuína é equilibrada. É quando você encara aquele indivíduo e simplesmente não experimenta mais nada extraordinário. Ele se torna apenas mais um, nem positivo, nem negativo, meramente alguém que existe. E como atingir esse estado? Não é instantâneo, não é ativar um interruptor. É uma evolução. Inicia ao decidir cessar de nutrir ilusões, cessar de idealizar quem o indivíduo não é, cessar de recordar só os instantes positivos e iniciar a ver o panorama inteiro. Ao fazer isso, ao remover um indivíduo do altar, ele perde aquele domínio sobre você. E aí a neutralidade inicia a florescer. A neutralidade fere mais que fúria. Porque ao nutrir fúria, o indivíduo sabe que ainda te impacta, sabe que ainda importa. Mas ao se tornar neutro, ao manejar um indivíduo com a mesma vibração que um estranho na via, isso é demolador, porque a mensagem é evidente. Você não é mais relevante para mim. Você não me desestabiliza mais. Você não ocupa mais lugar em minha esfera afetiva. E sabe qual o aspecto mais intrigante? Ao atingir neutralidade autêntica, você cessa de se inquietar com o que o indivíduo faz, com quem está, com o que cogita de você. Você simplesmente avança sua existência e essa vibração de desprendimento é captada. O outro registra que perdeu significância e isso consome porque todos desejam ser relevantes para alguém. Todos querem crer que impactaram, que deixaram marca. Ao exibir via sua neutralidade que ele é só mais um, o orgulho dele ruir. Mas cuidado, não force neutralidade para obter reações. Isso é controle e não dura. A neutralidade precisa ser condição inerente que você atinge ao finalmente captar seu próprio mérito, ao notar que não requer aprovação externa, ao se tornar tão pleno em si que a companhia ou falta de alguém não te molda mais. A neutralidade ainda te emancipa de padrões prejudiciais. Sabe aquele ciclo de idas e vindas? Aquele indivíduo que te busca quando quer dedicação e some quando obtém? Isso só persiste enquanto você não é neutro. No instante em que realmente cessa de se importar, esses padrões terminam, porque você não participa mais. Você simplesmente existe sua rotina. E se um indivíduo surgir, indiferente. Se não surgir, indiferente também. Alguns temem a neutralidade, temem perder um indivíduo eternamente.
Mas eis a realidade. Se o indivíduo só permanece porque você exibe pânico, então você já não possui nada sincero. Você possui fragmentos e fragmentos não nutrem ninguém. A neutralidade atua como filtro. Ela distingue quem está com você por comodidade de quem está por opção genuína. E ao se tornar sinceramente neutro, algo intrigante ocorre. Você retoma a atração porque você começa a projetar exigência. Você começa a aparentar ser alguém que rejeita tudo o que não presta. Você se converte em uma figura que possui critérios, que cultiva a autoestima, que não se submete a qualquer abordagem. E isso, de forma surpreendente, faz com que os indivíduos desejem o seu foco, porque agora o seu foco possui significado. Não é mais oferecido sem custo. Uma apatia lhe proporciona clareza. Você deixa de observar o cenário pelas óticas das paixões e passa a enxergar pelo que ele de fato representa. Você nota que anteriormente desconsiderava atitudes que outrora racionalizava, faltas de respeito que outrora tolerava. E com essa visão, você adota escolhas mais acertadas. Escolhas fundamentadas em fatos, não em ilusões. Exercitar apatia não implica se transformar em alguém frio ou ressentido. Implica selecionar onde você direciona sua vitalidade sentimental. Significa compreender que nem todos merecem entrada aos seus emoções. Significa salvaguardar sua tranquilidade acima de tudo. E ao fazer isso, ao definir esse limite interior, você se torna inquebrável. Os indivíduos vão tentar romper sua apatia, vão surgir inesperadamente com comunicações afetuosas, vão evocar memórias positivas, vão jurar transformações. E eis o exame definitivo. Você consegue sustentar a apatia mesmo frente a essa investida. Consegue identificar a manipulação. Consegue recordar os motivos que o levaram a esse estágio. Se você lograr, então você de fato obteve uma apatia autêntica. E ao dominar essa competência, ao conseguir fitar alguém que antes o arrasava sentimentalmente e sentir absolutamente zero, você compreende que triunfou. Não triunfou sobre o indivíduo, triunfou sobre sua própria ruína, triunfou sobre a carência, triunfou sobre o vínculo prejudicial. E esse triunfo pessoal é o maior de todos. Mas a apatia isolada não é suficiente. Ela deve ser complementada por algo que preserve você atraente, que faça você permanecer como alguém que compensa. Isso nos conduz ao ponto subsequente, o enigma que você deve nutrir. 5. O enigma. A apatia lhe emancipa, mas o enigma lhe torna invencível. E há uma distinção imensa entre ambos. Enquanto a apatia trata de não se importar de verdade, o enigma trata de não expor tudo. Trata de preservar porções de você reservadas, defendidas, inalcançáveis. E isso, creia ou não, é uma das ações mais cativantes que você pode executar. Reflita sobre quantas ocasiões você já se rendeu inteiramente de imediato, narrou toda a sua trajetória, expôs todos os seus afetos, escancarou sua alma sem restrições. E o que ocorreu? O indivíduo perdeu a atração. Não porque você valha menos, mas porque você eliminou toda a intriga. Você entregou o desfecho da narrativa antes mesmo do enredo iniciar, e quando não resta mais nada para explorar, não resta motivo para permanecer. O enigma opera porque mexe com algo instintivo no ser humano. A curiosidade. Todos nós ansiamos decifrar o desconhecido, ansiamos compreender o que não é evidente, ansiamos dominar o que parece árduo de obter. E ao se tornar um enigma, você se converte em uma provação. Não uma provação inviável, mas uma provação cativante. Alguém que compensa ser explorado gradualmente. Mas eis o mistério que poucos captam. Ser enigmático não é ser falso ou fabricar uma identidade artificial. Não é simular ser quem você não representa.
É meramente não expor todas as suas peças de imediato, é medir as revelações, é permitir que o indivíduo precise indagar, precise se empenhar, precise exibir atração verdadeira para acessar suas camadas mais internas. Ao falar excessivamente sobre si, ao estar sempre pronto para diálogos extensos sobre suas dificuldades, suas dúvidas, seus temores, você deixa de ser cativante, vira um tomo escancarado, e tomos escancarados são devorados velozmente e abandonados com facilidade. Mas um tomo que desvela seus mistérios sessão por sessão, esse captura o foco. Isso faz o indivíduo ansiar prosseguir a leitura. O enigma também reside na sua agenda. Você não precisa anunciar cada movimento que realiza. Não precisa relatar onde se encontra, com quem se encontra, o que está executando a cada instante. Ao fazer isso, ao dividir cada pormenor de sua existência, você remove a atração. O indivíduo já sabe tudo, não há surpresa, não há exploração. Mas ao simplesmente existir sua existência sem a obrigatoriedade de narrar tudo, você gera vazios. E nesses vazios, a fantasia do outro indivíduo opera. E quase sempre, a fantasia supera a realidade em força. Há indivíduos que temem ser enigmáticos porque julgam que vão parecer distantes ou indiferentes, mas há uma distinção entre ser enigmático e ser ausente afetivamente. Você pode estar presente, pode exibir afeto, pode se importar e ainda assim preservar seu enigma. Como não expor tudo de uma vez, respondendo indagações, sem fornecer todos os pormenores, preservando algumas áreas da sua existência particulares, deixando sempre um pouco mais para ser explorado. O enigma lhe defende também, porque ao não expor tudo, você não fornece armas para serem usadas contra você. Quantas ocasiões você já se expôs inteiramente e depois teve suas fraquezas atiradas em sua face? Quantas ocasiões você confiou excessivamente, prematuramente e se lamentou? O enigma é uma defesa astuta. Você vai desvelar conforme o indivíduo demonstra que merece saber mais. E há outro elemento potente nisso. Ao preservar seu enigma, você preserva também seu valor aparente, porque o que é simples de obter perde valor. O que está sempre acessível vira banal, mas o que é árduo de obter, o que demanda empenho, o que não é totalmente disponível, isso adquire relevância. E você quer ser relevante, não banal, reflita nas figuras que mais lhe impactaram na existência. Provavelmente, não foram aquelas que se renderam inteiramente no dia inicial. Foram aquelas que você precisou conquistar, que você fez sentir que acessá-las era uma honra, não uma obrigação. Foram aquelas que preservavam uma atmosfera de enigma, que sempre possuíam algo fresco para exibir, algo inesperado para desvelar. O enigma também está na sua conduta. Você não precisa ser sempre previsível, não precisa sempre responder na mesma rapidez, sempre aceitar todos os chamados, sempre estar acessíveis nos mesmos períodos. Ao variar um pouco, ao se tornar menos evidente, você mantém o indivíduo atento. Ele nunca sabe precisamente o que aguardar de você. E essa imprevisibilidade sutil mantém a atração viva, mas atenção para não misturar enigma com táticas manipuladoras. Não estamos discutindo sumir intencionalmente só para fazer um indivíduo padecer ou de fabricar narrativas para aparentar mais cativante. Estamos discutindo genuinamente possuir uma existência rica, com níveis, com paixões variadas, com profundidade. E aí, naturalmente, você não consegue expor tudo de uma vez, porque há muito para expor. O enigma se nutre da sua própria desenvolvimento. Ao estar sempre absorvendo conhecimentos novos, experimentando vivências distintas, evoluindo como indivíduo, você naturalmente se torna mais cativante. Você possui mais narrativas para narrar, mais visões para dividir,
mais aspectos para exibir. E isso mantém você enigmático, porque você está sempre alterando, sempre desvelando novos lados de quem você é. E eis algo que poucas figuras notam. O enigma não é só sobre o que você oculta, mas sobre o que você executa quando ninguém está observando. Ao possuir uma existência real, com missão, com entusiasmos, com metas, você naturalmente se torna enigmático, porque você não precisa da aprovação constante dos outros. Você está ocupado existindo, e essa autossuficiência é atraente. O silêncio que você já dominou se liga diretamente com o enigma, porque ao falar menos, você expõe menos, e ao expor menos, você preserva a curiosidade viva. Os indivíduos querem saber mais, querem compreender você, querem obter acesso ao que você não exibe facilmente, e quanto mais eles anseiam, mais influência você possui. Mas o enigma precisa ser genuíno. Não vale criar uma aparência fabricada que não se alinha com quem você de fato é, porque mais cedo ou mais tarde a realidade surge. O enigma verdadeiro surge de você realmente possuir profundidade, realmente possuir uma existência cativante, realmente possuir níveis. E ao possuir isso, você não precisa forçar nada. O enigma ocorre naturalmente. Então, cesse de narrar tudo, cesse de se justificar excessivamente, cesse de explicar cada escolha sua. Exista sua existência de forma completa e permita que os indivíduos explorem quem você é gradualmente. Permita que eles precisem se empenhar para te compreender de verdade, porque o que chega simples não é apreciado e você merece ser apreciado. E ao dominar a habilidade do enigma, ao se converter nessa figura cativante que os indivíduos querem decifrar, você está preparado para o estágio subsequente. Um estágio que vai intimidar alguns e encantar outros. A frieza planejada que diferencia quem apenas resistiu de quem realmente controla a partida. 6. Uma frieza. Após toda a jornada percorrida até aqui, chegamos ao estágio que muitos temem atingir. Uma frieza. E não é qualquer frieza. Não é aquela frieza dura de quem quer ferir. É a frieza tática de quem aprendeu que afeto em demasia te vence e que, às vezes, para defender sua tranquilidade e seu valor, você precisa desligar o afeto e ativar a lógica. A frieza intimida porque vai contra tudo que nos instruíram sobre conexões. Nos informaram que devemos ser afetuosos, expostos, sempre prontos afetivamente, que devemos perdoar rápido, compreender sempre, oferecer segundas oportunidades. E veja onde isso te conduziu. Provavelmente a um padrão de desconsideração, de ser visto como alternativa, de oferecer mais do que obtém. A frieza rompe esse padrão de uma vez por todas. Ser frio não implica ser apático. Implica não permitir que seus afetos dirijam escolhas cruciais. Implica observar uma circunstância de forma imparcial, sem as óticas idealizadas do que você desejava que fosse real. O indivíduo te maltratou? Frieza é você registrar isso e atuar conforme. Não criar pretextos para a conduta dele. Um indivíduo que te desconsidera. Frieza é você aceitar isso como dado valioso sobre o grau de atração verdadeira, não ficando inventando racionalizações em sua mente. Uma frieza lhe concede influência, porque te remove da postura de sofredor. Você deixa de reagir afetivamente a cada evento que surge e passa a responder taticamente. Não deixa você descartável. Figura fria não envia 10 comunicações indagando o que ocorreu. Simplesmente prossegue a existência. Alguém retorna após semanas como se nada tivesse ocorrido. Figura fria não aceita restos só porque sentia falta. Indaga, analisa, determina se aquilo compensa. O árduo da frieza é que ela demanda que você abandone a ilusão. A ilusão de que o indivíduo vai alterar,
A ilusão de que você é único o suficiente para mudar quem não quer mudar. A ilusão de que o afeto vence tudo. A realidade é mais rigorosa. A conduta anterior é o melhor preditor de conduta futura. E se você desconsidera isso por fervor afetivo, você vai se ferir repetidamente. Uma frieza também se revela nas suas réplicas. Você não precisa mais ser afetuoso com quem não merece. Não precisa enviar comunicações extensas, passionais, esclarecendo tudo. Réplicas breves, diretas, sem espaço para diálogo profundo. Isso transmite algo potente. Você não está mais pronto afetivamente para qualquer um. Seu afeto, seu foco, seu tempo, tudo isso agora possui valor e quem quiser vai precisar merecer. Mas a frieza mais crucial é a frieza com você mesmo. É você ser rigoroso com suas próprias racionalizações. Sabe aquela voz interna que fica afirmando, mas dessa vez é distinto? Mas o indivíduo estava enfrentando uma fase complicada. Mas eu também possuo minhas falhas. A frieza cala essa voz. Ela te faz confrontar os fatos como eles são, não como você desejaria. Isso dói no início, mas você se preserva no longo prazo. Há figuras que misturam frieza com rancor. Não é isso? Figura rancorosa carrega ressentimento, busca retaliação, vive revisitando o passado. Figura fria simplesmente absorve a lição e avança adiante. Não guarda mágoa, porque isso daria relevância excessiva. Simplesmente sela a entrada e não retrocede. É uma frieza pura, sem drama, sem carga afetiva. A frieza te instrui a eliminar figuras da sua existência sem remorso, porque você compreende que nem todos merecem permanecer nela, que algumas figuras são venenosas, que algumas conexões esgotam mais do que alimentam. E ao detectar isso, você atua sem longas justificativas, sem necessidade de validação externa. Você simplesmente retira aquela figura da sua existência e pronto, frio, exato, eficaz. E você sabe o que ocorre ao desenvolver essa frieza? Os indivíduos sentem. Eles notam que você não é mais aquele que tolera tudo, que você não está mais exposto afetivamente, que você se tornou alguém árduo de manipular. E para quem te via como alguém simples, isso é intimidante. Mas para quem realmente possui atração sincera, isso é provocante no sentido positivo. Porque agora, dominar seu afeto significa algo. A frieza também defende você de retornos. Quantas ocasiões você já regressou para quem te feriu? Porque na hora da falta, o afeto falou mais alto. A frieza te concede a força para recordar por que você partiu, para observar a circunstância com lucidez, mesmo quando o afeto tenta te atrair de volta. É a sua proteção contra a própria fragilidade. Mas cuidado, frieza não implica que você nunca mais vai se ligar profundamente com ninguém. Implica que você vai selecionar melhor com quem se ligar, que você não vai mais oferecer seu afeto de graça para qualquer um. Quem quiser seu afeto vai precisar provar que merece. E isso não te torna pior, te torna mais precioso. A frieza tática é passageira para algumas circunstâncias e duradoura para outras. Passageira quando você precisa gerar distância para se defender e refletir com lucidez. Duradoura quando você nota que determinada figura ou circunstância não merece mais seu aporte afetivo. E saber distinguir esses instantes é sabedoria. Exercitar frieza é árduo no começo. Você vai sentir impulso de ceder, de ser quem você sempre foi, de oferecer mais uma oportunidade, de crer que dessa vez vai ser distinto. Mas se você resistir, se você sustentar a frieza mesmo quando doer, você vai notar que está erguendo algo muito mais robusto, autorrespeito inabalável. E ao dominar essa frieza, ao conseguir fitar circunstâncias que antes te arrasavam e simplesmente examinar com desapego afetivo, você atinge um grau de maturidade que poucos têm.
Você se torna alguém que não se deixa conduzir por juras vazias, por frases atraentes, sem atos correspondentes, por restos de carinho. A frieza bem utilizada não te torna menos humano, te torna mais astuto, mais defendido, mais seletivo. E ao combinar tudo o que absorveu até agora com essa habilidade de ser frio quando preciso, você está preparado para despertar algo no outro indivíduo que ele não esperava sentir. Um anseio real, intenso e incontrolável de te recuperar. 7. O anseio. Se você implementou tudo até aqui, se realmente exerceu o silêncio, se ausentou de fato, preservou o domínio, desenvolveu apatia sincera, nutriu seu enigma e aprendeu a ser frio quando necessário, então algo mágico começa a ocorrer do outro lado. Anseio. E não é qualquer anseio, é aquele anseio profundo, inquieto, que rouba o sono e invade os pensamentos sem permissão. O anseio não surge da sua presença, ele surge da sua ausência. Não surge do que você expressa, mas do que você omite. Não surge de você estar acessível, mas de você ter se tornado escasso. E ao compreender essa mecânica, ao realmente assimilar que os indivíduos só anseiam de verdade o que não tem certeza, você altera completamente a forma como se conecta. Reflita em como opera o anseio na sua própria existência. Você não anseia o que já possui de forma simples e constante. Você anseia o que está remoto, o que parece difícil de obter, o que você pode perder. É precisamente assim que opera para os outros também. Ao estar sempre presente, sempre acessível, sempre perseguindo, você eliminou qualquer chance de anseio genuíno, porque não há o que ansiar quando tudo é oferecido de graça. O anseio cresce no vazio, naquele espaço que você gerou ao decidir se distanciar, naquele silêncio que você preservou quando o impulso era clamar, nessa apatia que você exibiu quando o impulso era suplicar. Tudo isso cria um vácuo e um filtro. A natureza humana odeia vácuos descartáveis. A mente do outro indivíduo começa a preencher esse espaço vazio com pensamentos sobre você, com incertezas, com falta, com remorso. Mas eis o mistério que separa quem compreende a partida de quem apenas padece com ela. O anseio precisa de dúvida. Quando um indivíduo tem certeza de que você vai retornar, de que vai se arrepender, de que vai tolerar qualquer coisa, não há anseio, há apenas praticidade. Mas ao se tornar uma incógnita, quando ele não sabe mais se pode depender de você, quando existe uma chance real de te perder para sempre, aí sim o anseio desperta. E o anseio não é racional. Ele não segue a lógica. O indivíduo pode até saber conscientemente que te maltratou, que não te merece, que você agiu certo em se distanciar. Mas o anseio não se importa com isso. Ele ataca nas horas mais inesperadas. Naquele instante em que ele está calmo, achando que superou, de repente vem a memória de você, a ausência da sua presença, uma curiosidade sobre o que você está executando, com quem está, se está bem sem ele. O anseio também nutre fantasias. Ao estar por perto, o indivíduo via seus defeitos, suas falhas, sua humanidade. Mas agora que você partiu, seleciona na memória apenas os melhores instantes. Você começa a ser idealizado. O indivíduo esquece porque te deixou ir e só recorda do que perdeu. E quanto mais tempo passa sem contato real, mais essa idealização cresce. Você vira uma fantasia superior à realidade de qualquer indivíduo novo que apareça. Mas cuidado, você não pode forçar o anseio, não pode manipular para que isso ocorra. Se você se distanciou apenas como tática, esperando que o indivíduo o persiga, isso não é anseio genuíno que você vai despertar. É apenas uma reação ao seu jogo. O anseio verdadeiro só vem quando o seu distanciamento é real. Quando você realmente avança adiante, quando você genuinamente ergue uma existência melhor sem aquela figura. E há algo irônico nisso tudo.
O anseio geralmente surge justamente quando você não precisa mais dele, quando você já estava contente sozinho, quando você já havia encontrado sua tranquilidade, quando você nem estava mais pensando naquela figura. É nesse instante que você está genuinamente bem, que ele sente, e é nesse instante que ele retorna, tomado pelo anseio de recuperar o que perdeu. O anseio também se nutre da sua transformação. Se você usou todo esse período distante para se tornar uma versão superior de si mesmo, para cuidar da aparência, da saúde, da profissão, dos seus entusiasmos, isso é percebido. Quando o indivíduo te vê novamente, seja pessoalmente ou via redes sociais, e nota que você está radiante, que você está bem, que você claramente não precisa mais dele, o anseio explode, porque agora você não é mais aquele que suplicou. Você é aquele que ele deixou escapar, mas nem sempre o anseio vem acompanhado de alteração real. E eis onde você precisa ser astuto. Muitas vezes o indivíduo retorna cheio de falta, dizendo tudo o que você queria escutar, exibindo um anseio intenso, mas isso não significa que ele mudou. Muitas vezes é só o ego ferido querendo recuperar o domínio. É o anseio pelo que não se pode ter, não o anseio genuíno por você como figura. Então, quando o anseio surgir, quando ele retornar, quando você sentir que finalmente conseguiu, não ceda de imediato. Analise, observe. Veja se junto com o anseio veio consideração. Veja se foi um empenho real. Veja se veio mudança de conduta ou apenas frases atraentes. Porque anseio isolado não sustenta nada. É só chama rápida que queima veloz e se apaga, deixando apenas resíduos. O anseio te concede influência, mas também te coloca em um instante de escolha crucial. Porque agora você precisa decidir. Você vai usar essa influência para retornar a algo que já te feriu antes, ou vai usar essa influência para prosseguir adiante, sabendo que consegue despertar e que pode fazer isso novamente com alguém que realmente te merece. E há algo libertador em notar que você consegue despertar anseio. Isso rompe aquela convicção de que você não é desejável, de que não é suficiente, de que precisa se contentar com restos. Quando você vê o anseio nos olhos de quem te desconsiderou, quando você sente o remorso de quem te tratou como alternativa, você compreende que o problema nunca foi você, foi a acessibilidade excessiva que você oferecia. O anseio também te instrui sobre o timing, sobre como tudo possui seu instante certo. Talvez você tenha tentado erguer algo antes e não tenha funcionado porque o timing estava errado. Agora, com tudo o que ocorreu, com a ausência, com a metamorfose, talvez seja o instante certo. Ou talvez você note que mesmo com o anseio presente, aquilo não faz mais sentido para você. E está tudo bem, porque o objetivo nunca foi apenas despertar anseio, foi recuperar sua influência. Ao dominar a capacidade de gerar anseio através da sua ausência, do seu desenvolvimento, da sua apatia francamente, você nunca mais vai se sentir impotente em uma conexão. Você sabe que possui as ferramentas, sabe que pode criar atração, sabe que não precisa suplicar por foco, porque pode gerá-lo através das suas escolhas e da sua postura. Mas o anseio é apenas parte da equação. Ele te demonstra que você possui valor, que você pode ser desejado, que você não precisa se humilhar. Porém, para que tudo isso se complete, para que você realmente compreenda o ciclo completo, falta uma peça final. A peça que transforma tudo isso em algo duradouro, em algo que marca de verdade. E essa peça é o impacto definitivo que você causa quando une tudo o que absorveu.